Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e vou mostrar pra você como é que se faz a modelagem e a montagem desse tipo de vestido que apareceu no seriado Gambito da Rainha. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Vou começar a minha modelagem esquadrando uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Vou esticar essa linha da vertical até completar o comprimento total do meu vestido, mais 1,5 cm, menos 8 centímetros, que é a barra em tecido preto. Esquadro novamente a linha de baixo, que é onde fica o comprimento do meu vestido. De cima para baixo, na linha de centro, eu vou marcar 2,5 cm para o meu centro do meu decote. E na linha de cima eu vou marcar 8 centímetros. Para fazer o desenho desse decote, eu gosto de primeiro apoiar o esquadro no centro do desenho e traçar uma linha esquadrada de pelo menos 2 centímetros, para depois continuar traçando a parte arredondada do decote. Isso evita defeitos no centro. Agora, partindo do centro para a lateral, eu vou marcar 1/4 da circunferência do meu busto. E vou esquadrar uma linha vertical para baixo. Não preciso fazer até embaixo. Novamente lá em cima, eu vou marcar metade das minhas costas, que é aquele de um ossinho ou outro ossinho do ombro. Então, a metade das minhas costas também vou esquadrar uma linha vertical para baixo. Nessa linha que eu desci, que é da medida da metade das minhas costas, eu vou marcar 2 centímetros para baixo e vou desenhar o meu ombro. Vou ligar com linha reta lá no meu decote. E agora eu vou posicionar o zero da minha régua nesse ombro e vou girando a minha régua na diagonal até que a medida de metade das minhas costas mais 2 centímetros encontre com aquela linha que eu desci de 1/4 do meu busto. E aí vou fazer essa marcação. Essa marcação vai servir para que eu esquadre novamente uma linha de referência em direção ao centro da peça. Então, apoie o seu esquadro na linha e esquadre essa marcação. Essa medida vai ser a altura da sua cava. Vou completar aqui o restante da linha de metade do ombro, né, das minhas costas, até a parte dessa altura da cava. Vou medir do ombro até a altura da cava, achar a metade. E do ombro até essa metade, eu vou desenhar uma linha reta. E dessa metade até a ponta da cava, eu vou fazer arredondado. Então, eu tenho a minha cava das costas desenhada. Agora, de cima para baixo, eu vou medir a altura da minha cintura, mais 1,5. E vou esquadrar uma linha na horizontal. Essa linha será minha linha de cintura. E vou marcar da cintura para baixo a altura do meu quadril. Então, eu vou medir no meu corpo da minha cintura até a parte mais arredondada do meu quadril e vou marcar essa altura. E também vou esquadrar. Agora eu vou analisar minha cintura e meu quadril antes de desenhar. Então, o que eu vou fazer? Na linha do meu quadril, eu já vou marcar 1/4 da circunferência do meu quadril, mais 2 centímetros de folga. E na minha cintura, eu vou marcar 1/4 da circunferência da cintura. E eu vou analisar como é que esses pontos estão em relação à minha cava. Ó, a minha cintura, ela acaba muito antes da minha cava.
e muito antes do meu quadril. Então eu quero um vestido trapézio, então ele não vai ser acinturado. Então o meu quadril vai ser minha referência. Se eu tivesse uma cintura maior que a altura, né, da minha cava, se ela fosse mais para o lado, chegando próximo ao meu quadril, então eu ligaria os 3 pontos. No meu caso, minha cintura está muito antes, então eu vou ignorar a cintura e vou ligar diretamente quadril na minha cava e avanço em direção à barra. E completo a parte de baixo da barra do meu vestido. Vou voltar do meu decote para baixo, vou marcar 5,5 cm. No ombro, a mesma coisa. E vou redesenhar aqui o recorte do meu decote. Lembrando que esse vestido, ele é a parte de baixo azul e a parte desse decote, ela está em preto. Então, eu preciso fazer essas duas partes separadas. Então, eu tô desenhando o recorte do meu decote. Então, essa parte é o decote em preto e o restante vai ser o meu vestido. Vou carretilhar essas duas partes separadamente. Então, primeiro a parte de baixo e depois o decote. Então, a parte do vestido tem margem de 1 centímetro em toda a volta, mas no meio eu deixei 1,5 para pôr o zíper. Decote a mesma coisa, 1 centímetro em toda a volta e 1,5 no centro. Para a modelagem da frente, vou esquadrar uma linha na horizontal e uma na vertical. E vou esticar essa linha no comprimento total do vestido, menos 8 centímetros, que é a barra em tecido preto. Dessa vez eu não acrescento 1,5 centímetro. E eu vou esquadrar a linha de baixo desse comprimento do vestido. No centro, na linha de cima, eu vou marcar 8 centímetros para o meu decote e 8,5 de profundidade. Então, de cima para baixo, eu vou marcar 8,5. E vou desenhar a parte arredondada desse meu decote. O decote da frente, ele é mais profundo. Nesse desenho de decote, eu vou marcar de cima para baixo 1,5 centímetro. Na linha de cima, eu vou marcar metade das minhas costas e vou esquadrar uma linha para baixo. Nessa linha de cima para baixo, eu vou marcar 2 centímetros e vou desenhar o meu ombro ligando naquela marcação de 1,5 centímetro do meu decote. Vou pegar o molde das costas, porque eu vou precisar medir essa barra e vou transpassar essa medida para o meu molde da frente. Então, eu vou usar a mesma medida, marcar a parte de baixo. Agora, eu vou medir de baixo para cima a distância entre a barra e o meu quadril. E vou passar essa medida. E vou também passar a medida do meu quadril. Antes, pegue o seu esquadro, apoie e esquadre uma linha de referência para fazer essa medida de quadril. Assim você fica com tudo alinhado. Vou fazer aqui de novo. Então, apoiei, esquadrei, vou lá no meu molde das costas, vou medir o meu quadril e vou passar essa medida para o meu molde da frente. Agora eu vou medir do quadril para a cintura, também de baixo para cima. É muito importante que essas medidas sejam feitas de baixo para cima, porque a gente tem uma diferença aí de 1,5 centímetro de referência. Então, dessa forma, fica tudo encaixando certinho. Então, passou a medida, esquadra a linha de referência. E você vai medir sua cintura ali do desenho das costas e passar para o desenho da frente. Então, você tem barra, quadril e cintura. Ligue esses pontos, formando aí o trapézio, né, a lateral do trapézio do vestido. Agora, você vai medir de cima para baixo, é muito importante que seja de cima para baixo, a altura da sua cava. Então, esquadra novamente. Lembrando, o molde das costas está com 1,5 centímetro a mais. Então, você vai medir lá a altura da sua cava, desconta 1,5 centímetro e aí você passa essa medida. A minha linha não cruzou lateral com a cava, então eu vou só completar. Então, eu tenho ali o posicionamento da minha cava.
Só tô conferindo aí, vou achar a metade. Marquei a metade dela. Vou medir de cima para baixo 3 centímetros. Tanto perto da lateral quanto perto do centro, porque eu vou desenhar uma linha aí paralela de apoio. 3 centímetros para baixo da minha linha de cava. Lembrando que ela vai chegar até o centro, aquela marcação de centro que eu falei. E agora eu vou desenhar a pence. Então eu ligo cava na marcação de centro da linha de 3 centímetros que eu desci e a parte retinha dessa linha. Então eu desenhei minha cava. Vou esticar a linha da lateral 3 centímetros também. Vamos completar a linha que desce do meu ombro, naquela linha vertical, até chegar na linha de altura de cava. E acho a metade. Marquei a metade e vou marcar 1,5 centímetros para dentro do meu molde em direção ao centro da peça. Aí eu vou ter 3 pontos que eu vou ligar para fazer essa cava. A cava que está mais alta, 3 centímetros. Nesse ponto que foi para dentro do meu molde, 1,5 centímetros. E depois lá em cima, na ponta do meu ombro. Então é uma cava mais arredondada, mais profunda. E aqui eu vou ter o cantinho da minha pence. Agora, partindo do meu decote lá no ombro, vou marcar 5,5 centímetros para o recorte da frente e vou marcar 7 centímetros no centro e vou desenhar o arredondado. Na linha de cintura, eu vou descer uma linha de referência também 3 centímetros. Então, vou marcar 3 centímetros de um lado, um pouquinho mais para frente marco 3 e faço uma linha de referência. Estou posicionando o meu bolso. Nessa parte de cima, eu vou marcar 7 centímetros, então aí vai ser a ponta do meu bolso. Vou medir 13 centímetros para baixo. E vou também desenhar uma linha paralela para desenhar a parte de baixo, né, do posicionamento do meu bolso. E nessa marcação eu faço 4 centímetros da lateral. Então, essa linha vai estar posicionada a boca aí do meu bolso falso. Eu vou desenhar o formatinho aqui quadradinho só para vocês terem a percepção de como ele vai ficar, mas o que é mais importante pra gente são aqueles 2 pontos. Então agora eu tenho nessa parte o meu decote, que vai ser em tecido preto, e o restante é o vestido. Eu vou carretilhar e vou pôr margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. Na pence eu faço um cantinho, um biquinho a mais, para não faltar tecido. E o centro é dobra. Não tem costura nesse centro. E a parte do decote é a mesma coisa. O centro é dobra e margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. Vamos agora fazer a modelagem da nossa manga. Então, eu vou começar com uma linha no centro do meu papel. Essa linha eu vou marcar a parte de cima e o comprimento do que eu quero da minha manga, menos 8 centímetros. Então, desconta aí aquela parte do tecido preto. E de cima para baixo, eu vou marcar 1/8 do meu busto, mais meio centímetro. E vou esquadrar uma linha de apoio na horizontal, tanto para um lado quanto para o outro lado. A mesma coisa eu vou fazer ali embaixo no comprimento dessa manga. Esquadro uma linha para um lado e uma linha de apoio para o outro. Então, na linha do centro para a lateral, eu vou marcar metade das minhas costas mais 2. E eu vou repetir do centro para outra lateral. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Então, eu vou esticar um pouquinho mais e marcar metade das costas mais 2. Embaixo, eu vou fazer do centro para a lateral, metade da circunferência do meu braço. Vou fazer de um lado e vou fazer do outro. E aí, eu já consigo ligar o desenho da parte reta de baixo da minha manga e as laterais retas naquela parte que eu marquei na linha de cima. Agora eu vou ligar do centro, parecendo uma pipa, mas eu vou ligar tracejado porque aí é só referência. Então, eu vou fazer nessa parte de cima
a cabeça da minha manga, as curvaturas da cabeça da minha manga. Então, eu vou traçar uma linha na diagonal, vou medir e dividir ela em 3 partes. Então, mede e divide em 3, tanto de um lado quanto do outro. Agora, neste ponto, eu vou em direção para fora do meu molde 1 centímetro. E no ponto de baixo, eu vou para dentro do meu molde meio centímetro. Do outro lado, eu vou 1 centímetro para fora do meu molde, nesse ponto mais alto, mas no de baixo não marco nada. Então, ó, para fora do molde os dois de cima, o de meio foi para dentro e do outro lado nada. E agora é só ligar esses pontinhos em formatos de curva. Vou começar com os de cima, em direção à cabeça da minha mão, é a parte mais alta dessa minha manga. Agora eu vou posicionar minhas réguas de formato contrário para ela parecer um S, então ela começa a curvatura para um lado e muda a direção para chegar no outro. Então eu vou passar por aquele ponto mais alto de 1 centímetro e no ponto mais baixo de meio. Do outro lado eu passo no ponto mais alto de 1 centímetro, como eu não tenho ponto de baixo, de meio, eu passo naquela linha que eu dividi, naquele ponto da divisão. Se precisar, eu dou uma ajustada para a curvatura ficar mais harmônica, mais bonita. E agora eu tenho um truque que vai ajudar a saber se essa manga vai encaixar direito. Então, o que a gente vai fazer? Resgata o molde frente e costas, aquele sem margem de costura, e meça as cavas. Então, eu tô medindo a cava da frente, usa a sua fita de lado, para que ela não fique com barriga, não mude a sua medição. E meça também a sua cava das costas, anota essas duas medidas. Agora eu vou fazer a medição na curvatura da cabeça dessa manga. Então, mede ela também, ó, minha fita tá posicionada em pé, para ela não alterar a minha medida. E eu vou ver quanto tem essa minha manga. Então, eu vou anotar quanto tem a manga. E vou comparar com as cavas. Então, eu vou somar cava da frente, cava das costas, e vou ver se essa cava tá menor que a minha manga, 2 centímetros. Se tiver 2 centímetros, tá perfeita. Se não tiver, você vai ter que ajustar essas curvaturas até dar essa diferença, tá? O ideal é 2 centímetros. Agora, você vai carretilhar toda a volta e colocar a margem de costura de 1 centímetro em todo o contorno. E eu faço um pique nessa parte que é mais abaixada, que é a parte do meio centímetro para dentro. Vou aproveitar o papel, vou fazer a barra dessa minha manga. Então, eu medi a boca aí da minha barra da manga e vou fazer um retângulo que tenha 18 centímetros de comprimento e de largura, a medida exata dessa minha barra da manga, 2 centímetros a mais de costura. Então, é só fechar o seu retângulo. Como eu falei, ela vai ter de comprimento 18 centímetros. Então, fecho o retângulo. Já vai estar sendo feito com margem de costura, tá? Então, tanto no comprimento quanto na largura, por isso que você acrescentou 2 centímetros de largura. E isso vai ser o punho, né? Aquela parte em preto. Eu vou cortar isso 2 vezes. É só recortar o entorno, não preciso carretilhar para pôr margem. Então, eu tenho manga, que será cortada 2 vezes. Não esqueça de espelhar, porque tem diferença na cabeça da manga do lado direito e lado esquerdo. E o punho 2 vezes. Vou agora fazer o molde do meu bolso, porque eu só tinha feito posicionamento. Agora eu vou fazer o molde do bolso. Então, esquadro uma linha horizontal e uma vertical. Lembra que eu tinha feito o bolso com 13? Então, eu vou fazer agora ele com 15, porque ele vai ter margem de costura. E de comprimento, eu vou deixar ele com 12. Então, ele tem 15 de largura por 12 de comprimento. Já está tudo com margem de costura. É só fechar o retângulo para depois a gente recortar. Não esqueça o desenho de fio de urdume e dizer, né, o seu molde, anotar que ele é o seu bolso falso e você vai cortar ele 2 vezes.
Então ele vai, ó, encaixado dobrado, tá? Só para vocês não estranharem a largura dele. Bom, vamos fazer agora a barra. Então eu vou medir as barras, né, frente e costas, elas têm o mesmo tamanho. E vou multiplicar essa medida aí, ó, por 2. Então eu tenho frente e costas acontecendo 2 vezes. Se o seu tecido é bem comprido, como foi o meu caso, eu faço esse retângulo com essa medida completa, então vai pegar a barra toda. Se não, você pode fazer a medida pela metade, tá? Mas é só não esquecer que você precisa colocar margens de costura. Então, usa a medida toda da barra, mais 2 centímetros para margem de costura. E de largura, eu fiz ela com 18 centímetros também. Então, aqui eu tô fazendo meia barra. Então, eu vou cortar ela 2 vezes. Eu tenho a barra da frente e a barra das costas. Vou aproveitar esse papel e esticar um pouco mais a linha, já aproveitando que já tá esquadrado, para desenhar a faixa do meu laço. Então, o meu laço, ele vai ter 20 centímetros de largura por 96 centímetros de comprimento. Mais do que isso, fica um laço muito comprido. Então, é só um retângulo. Vou esticar mais um pouquinho para desenhar na parte de baixo o detalhe preto que tem no centro do laço. Então, ele vai ser o mesmo comprimento de 96, só que agora com 4 centímetros de largura. Não esqueça dos fios. Então, aqui é meu laço, eu vou cortar uma vez, e o detalhe do laço eu vou cortar uma vez. Então, tá tudo aqui molde cortadinho. Vamos para a montagem. Primeira etapa, vou fazer os bolsinhos falsos. Então, eu dobro ele na metade e fecho as 2 laterais. Como eu tenho 2 bolsinhos, faça isso dos 2. Então, fechei a lateral, ó, e vou desvirar. Ajusta bem o cantinho, a pontinha dele, para ele não ficar arredondado, nada, fica bem certinho. Vou agora preparar o meu decote. Eu tô fazendo as partes pretas primeiro para não trocar a linha da máquina. Então, eu vou juntar o decote da frente com o decote das costas. Então, eu vou fechar ele pelos ombros. Então, fecha aqui um ombro e depois o outro ombro. Fiz isso. Como o meu decote, eu vou ter que cortar ele, eu vou ter que ter 2, um para dentro, um para fora, eu fiz isso 2 vezes. Então, ó, tô com 2 aqui. Vou posicionar o direito dele com o direito do outro decote, para ele ficar embutidinho, tá? E vou passar uma costura, deixa eu ajustar aqui, bem na parte do decote que fica no pescoço. Costurei, ó, juntei os 2, embuti o centro, né, o meu decote, o centro do meu decote. Se eu quiser, eu dobro uma das bordinhas, né, aquele excesso de costura para lateral e passo um pespontinho só para ficar na parte de dentro, a costura pespontadinha para ele não ficar grossinho, para ele ficar sempre assentado. Agora eu vou para minha faixa que vai se transformar no meu laço. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aquela faixa de 4 centímetros em preto, dobrei e passei as pontinhas viradas para dentro e posicionei na minha faixa de azul, né? Minha faixa que vai pro laço. Reparem que eu deixei ela 4 centímetros da borda. Eu não coloquei ela no centro, porque depois eu vou dobrar esse tecido para costurar. Então, nesse momento eu só tô prendendo a faixa preta. Então, ela tá 4 centímetros da borda. Prendi e guardei. Vou pegar a frente do meu tecido. Eu já tinha marcado ali com uma canetinha fantasminha o posicionamento do meu bolso. Então, eu vou prender ele voltado para baixo. E eu vou passar uma costura só para segurar nesse ponto. Então, ó, já prendi um lado, prendi o outro. Agora eu vou virar o bolsinho para cima, para esconder aquela costura primeira que eu já fiz. Vou alfinetar para ele não sair do lugar, não franzir o meu tecido, ficar sempre alinhado. E agora eu vou costurar as laterais e a parte de baixo novamente. A boca dele fica fingindo que é um bolsinho, tá vendo? Fiz dos 2 lados. Vou para minha barra da manga. Então, eu vou dobrar ela, lateral com lateral, e vou costurar. Vou fazer a mesma coisa com as minhas barras. Eu já vou deixar as laterais, tanto das barras da manga quanto da barra do vestido, já costurada.
vai ficar um túnelzinho, porque depois quando eu dobrar no meio para pôr na minha peça, ela fica com as costuras laterais embutidas. Vou voltar no meu vestido, na parte da frente, que eu já pus os bolsos, e vou fechar as pences dos bolsos. Então, fecha de um lado e fecha do outro. Então, eu tô com as duas pences fechadinhas. Agora, você vai pegar o molde das costas, né, o tecido cortado das costas, e vai fechar os ombros. Então, unir aqui, ó, ombro da frente com o ombro das costas. Não esqueça de dar acabamento com zigue-zague ou com overlock. Com os ombros posicionados, eu vou encaixar a minha manga. Então, encaixa direitinho, lembrando que aquela parte que tem pique, que é a parte mais profunda, é a frente. Então, minha manga tá posicionada, não esqueça de dar acabamento. Agora sim, eu consigo fechar toda a minha lateral. Então, eu vou começar da ponta da manga e vou até lá embaixo na barra. Lateral costurada, já com acabamento, eu vou posicionar o meu decote que eu já deixei preparado, ó, já tá até alfinetadinho, porque ele tá duplo para não perder a orientação, e eu vou deixar o pesponto voltado pro lado de dentro da peça. Então, alinha bem o centro desse decote com o centro da peça e vai costurar com costura reta e depois um overlock, ó. Eu não embuti essa ponta, tá? O que eu fiz foi já passar um overlock nessa partezinha pretinha, porque dali pra baixo eu vou passar em azul, tá? Então, eu já só fiz o acabamento na parte de cima. Vou pra manga, vou posicionar, lembra que eu já tinha costurado as laterais, eu já tinha feito lá um túnelzinho. Vou passar minha manga por dentro, vou encaixar a costura da lateral da manga com a da lateral da barra da manga e vou costurar. Não tô embutindo, ó, só passei reta e overlock. Fiz isso dos dois lados. Já tinha passado overlock no decote em cima, continuei e vou passar overlock na parte de baixo do vestido, né, no centro das costas, e já posicionar o meu zíper. Já costurei zíper e já fechei o centro das costas. Não esqueça de fazer, ó, virar a dobrinha do zíper para dentro para dar um acabamento e esconder a pontinha. Agora é só fazer a barra, o mesmo processo que eu tinha feito na manga. Então, eu tô com a minha barra já dobrada, a lateral dela já tá embutida. Vou costurar na barra do vestido. Voltei para minha faixa, né, que eu só tinha posicionado o detalhe em preto. Eu vou tirar aqui, ó, 15 centímetros dela, bem retinho aqui, que eu vou usar para fazer o nozinho. O restante da faixa eu vou costurar, então eu vou dobrar ela direito com direito, vou deixar um pedaço no centro sem costurar e eu vou costurando todo o comprimento e costuro a pontinha da minha barra. Vou fazer isso de um lado e do outro. O meu nozinho eu só dobro direito com direito, fecho uma ponta. Ele formou um túnelzinho. Vou desvirar, dobrar a parte preta com a parte preta e vou costurar novamente. Então, eu vou fazer outro túnelzinho. Deixa eu desvirar aqui. Então, é como se eu tivesse o miolo do meu lacinho. Vou voltar com o meu vestido para posicionar o miolo do lacinho. Então, a costura do laço eu deixo voltada pro vestido, para ele esconder. E passo um retrocesso aqui dos lados para segurar. Vou voltar para minha faixa. Vou naquela parte que eu deixei aberta para desvirar essa faixa e ajustar bem as pontinhas. Então, puxa toda a sua faixinha, ajusta bem a pontinha. Faça isso do outro lado. Aquele cantinho, aquele meio que ficou aberto, você passa uma costura bem no cantinho para fechar. Volta pro vestido, dobra em formato de laço, mas não deu nó, pra gente passar por dentro do nozinho. É um laço falso que ajuda na hora de você lavar o vestido. Você pode tirar esse laço para poder lavar mais fácil. E é só ajustar direitinho o posicionamento
e o alinhamento do lacinho. E está pronto o seu vestido Gambito da Rainha. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima.